é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A voz do povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, a voz do povo, com Arimar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, programa que contempla a gente de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. No programa de hoje, há um tema para a gente tratar, chama-se o Grito dos Excluídos, que é um conjunto de manifestações populares que ocorrem no Brasil desde 95, ao longo da Semana na Pátria, que culminam com o dia 7 de setembro do Brasil. Estas manifestações têm como objetivo abrir caminhos aos excluídos da sociedade, denunciar os mecanismos sociais de exclusão e propor caminhos alternativos para uma sociedade mais inclusiva. E a gente vai já discutir esse tema aqui na Voz do Povo com o Emanuel Pontes Meireles e também o Dom Roque Paloski. A gente vai debater esse tema aqui na Voz do Povo e o amigo ouvinte pode participar. Antes, porém, eu quero atualizar vocês a respeito das manchetes do site rondonoticias.com.br. Pedir a você para seguir o Rondonoticias, siga o site e você terá em mãos notícias em absoluta primeira mão. Siga o Rondonoticias e você vai ficar por dentro de tudo. Muito bem. Ainda rende a operação Matiato, a operação da Polícia Federal, que deixou bem amargo o café do vice-governador. O vice-governador, ele trabalha nessa questão da pecuária com café. E a Polícia Federal, então, foi lá em Rolim de Moura e amargou o café do vice-governador. Devassou as propriedades dele do ponto de vista de fiscal e, em consequência, até pessoas ligadas ao vice-governador foram investigadas pela polícia. Bom, paralelo a isto, o governo do Coronel Marco Rocha, eles não gostam de dar satisfação para ninguém, né? Todo mundo já sabe, é natural, eles não... O povo que está aqui embaixo parece que eles não têm muito apreço, não. Tanto que acontece o que acontecer, eles não dizem absolutamente nada. Aconteceu a operação lá na CESAL, nem veio uma nota. Fuga de presos é uma atrás da outra, todo dia, parece que o dia todo, também a gente não vê nenhuma nota. E outras situações que a gente vai vendo no dia a dia. Então, ponto pacificamente, juízo de valor. O governo Marco Rocha não gosta de emitir notas. Quem está aqui embaixo que se lixe. Muito bem. Mas ontem, o governador quebrou esse protocolo que ele criou. O que é que ele fez? Eu vou ler uma matéria que está no rondonoticias.com.br e vocês tirarão suas próprias conclusões. Vamos ao título da matéria. Sobre a operação da PF no café do vice, Marco Rocha lava as mãos e diz: cada um cuida do seu CPF. Naturalmente que esta é uma frase que ele copiou do Ivo Cassol. Ivo Cassol que tinha essa mania de dizer, olha, cada um cuida do CPF. Muito bem. Consta da cena política rondoniense que o governador Marco Rocha não tem como hábito democrático emitir notas quando há qualquer revés de seu governo, sejam operações da polícia ou qualquer outra situação que mereça esclarecimentos ao contribuinte. Mas, na tarde de terça-feira, 4, no entanto, Rocha quebrou o protocolo e resolveu falar quando foi questionado sobre a operação da Polícia Federal Matiato, que amargou o café de seu vice-governador José Jordão do PSL e fez devassa em suas empresas sob suspeita de uso de laranja e sonegação fiscal.
encarnando o ex-governador e ex-senador Ivo Cassol, o chefe do executivo lavou as mãos e parafraseou o ex-senador. Cada um que cuide do seu CPF. Na mesma tarde, Jordão e Raulino de Moura, já com as barbas de molho e o café amargo, e vendo que o chefe não passou a mão na sua cabeça, usou o Facebook e fez uma postagem. No texto, o vice marcou o chefe e, como que se pedisse desculpas, disse, aspas, desde que assumiu como vice-governador, minha meta é contribuir para o nosso estado crescer. Isso só é possível com muito trabalho e com uma gestão de transparência. Meus parabéns e meu muito obrigado à nossa Polícia Federal, que trabalha incansavelmente para combater a corrupção, realizando diversas operações. Será que esse parabéns foi mesmo de coração? A polícia devassou a empresa do cara e o cara ainda parabeniza. Ah, parabéns aí, vem comer um bolinho aqui. Será? Ah, muito bem. Em política a gente vê de tudo. Muito bem. Então, na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou operação em conjunto com a Receita Federal, com o objetivo de desarticular grupo criminoso responsável pela prática de fraude tributária em desfavor da União. O esquema de laranjas movimentou 90 milhões. Cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, Raulino de Moura, Alta Floresta e tudo mais. Muito bem. Eu não vou ler a matéria inteira, ela está no rondonoticias.com.br. Eu queria que você desse uma olhadinha nessa matéria e daí você fizesse seu próprio juízo de valor. Primeiramente, o que aconteceu? O vice-governador, ele fez um discurso e esse discurso causou um furor danado dentro do Poder Legislativo Estadual. Por quê? Porque ele, na condição de concorrente, na condição de vendedor de café, ele bateu pesado nos concorrentes, dizendo que o Estado usaria seu aparato para frear a concorrência. Já viu isso? Ele, na condição de vice, disse isso. Fita gravada, eu tenho um áudio aqui, todo mundo sabe, todo mundo viu. Aí, os deputados caíram batendo pesado na cabeça dele. Começou pelo presidente Laerte, depois. E o Eider Brasil, que é o líder do governo, não soube nem como defender. Tentou, mas deu com os burros na água. Pois bem. Daí, o deputado Laerte falou de laranjas e tudo mais, dali nasceu essa operação. Daí, ontem, ele então parabenizou a polícia. Os parabéns que ninguém acreditou, só ele. De modo que está aí, então, a primeira manchete do rondonoticias.com.br. Pedir a você, então, para acessar esta matéria, vê-la completinha, inclusive com a forma como ele se colocou e marcou o chefe lá no Facebook. Está aí a matéria no ar. Segunda matéria do Rondon Notícias diz respeito ao PRB, que é o Partido Republicano, que lançará como pré-candidato o ex-deputado federal Lindomar Garçom. Também é uma matéria completa, você entra lá, dá uma olhadinha. Universidade de Brasília inicia o teste da vacina para contra a Covid-19. Tomara que dê certo, meu Deus. Bom, ontem esteve aqui o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, o coronel Alexandre Almeida, e a entrevista dele bombou pesadamente, viu? Nós perguntamos tudo a respeito de espaço alternativo, de segurança. A gente viu como o coronel está imbuído no sentido de dar um tranco na marginália. Nesse sentido, a entrevista deu uma audiência altíssima. Quero cumprimentar, então, o coronel pelo trabalho que vem fazendo. Outros fatos que vêm ocorrendo. Já eu quero começar a entrevista, mas no preâmbulo do programa, quero trazer, então... Rondônia registrou 15 mortes, aumentou 15 mortes em 24 horas. Aumentou 1.223 pessoas contaminadas, 34.011 curadas. 41.239 pessoas
já foram contaminadas pela doença. Casos ativos, 6.630. Óbitos, 898. Pacientes internados na rede de saúde, 271. Na rede privada, 84. Pacientes na rede municipal, 46. Pacientes internados, 401 no total. Testes realizados, 129.502, aguardando resultados, 702. Ontem eu pedi aqui no programa e a gente ainda não obteve a resposta. É muita pretensão imaginar que tudo que eu vou pedir aqui eles vão atender, mas algumas coisas eles têm atendido. Mas eu queria reforçar então o pedido aqui. Há um boato, e correndo a boca miúda, de que os testes acabaram. Não existem mais testes e por conta disto diminuíram o número de mortes, agora aumentou, ninguém sabe, enfim. Por quê? Porque não estão fazendo os testes. Eu queria então pedir ao secretário adjunto, o secretário adjunto está enrolado daquele negócio daquela operação, quem tiver no lugar dele, para dizer aqui na Voz do Povo se tem teste sobrando, se não tem, como é que está, se acabou, se não é verdade o boato, só para não deixar a população, porque um médico me ligou para dizer, olha, acabou. Um médico. Dificilmente um médico ia inventar um negócio desse. Então eu queria pedir a Sua Excelência, o adjunto, quem quer que seja, dar um pouco mais de transparência a essa questão da Covid-19. Porque as pessoas que estão do lado aqui merecem sim consideração, embora que o governo não goste de dar esse tipo de nota, enfim. Mas quem está do lado daqui votou, é contribuinte, é quem banca e certamente merece toda a consideração. Mas não está tendo. Porque se tivesse, as notas haveriam. Mas que isto? Eu queria pedir à Secretaria de Estado da Justiça, presos fogem quase todo dia. Ontem o coronel me disse aqui no programa o tanto de fugas que ocorrem no sistema prisional e que a polícia vem recapturando. E não tem nenhuma nota da secretaria dizendo o porquê de tanta fuga. O sistema é frágil. Há facilitação. O que é que está acontecendo? Mas não dão satisfação. Depois do voto, parece assim, o cara que se arrepende. Isso é muito ruim. Porque quem está do lado daqui continua a merecer a consideração porque votou, acreditou. E deixar sem respostas, isso cria um furor, um desgaste para o Estado, mas ainda assim eles continuam experimentando o desgaste do que dizer o porquê de tanto preso hoje nas ruas. Como disse o coronel Almeida ontem aqui, é um retrabalho, é prejuízo para o Estado. Está colocada a segunda pauta da Voz do Povo, pedindo a Sua Excelência ouvinte para mandar mensagem para nós. A live está ao vivo neste momento. Você pode entrar no site rondonoticias.com.br, você vê a live ao vivo e, em consequência, você pode participar enviando as suas mensagens para nós. Bom, deixa eu registrar já algumas presenças aqui na Voz do Povo. Já no próximo bloco eu venho com a entrevista. Vamos ver quem está aqui conosco. Já está na Voz do Povo aqui o doutor Amadeu Machado, Francisco Cunha, o Luiz Porto, o Evandro Reis, a Elisete Limeira, o Mário Sérgio, o Pedro Francisco. Também está conosco o Toninho de Irene, Grito dos Excluídos. Ele diz, mande esses militantes trabalhar. Olha, passaram 16 anos no poder e quando saíram deixaram 13 milhões de desempregados. Pois é, o que ele está dizendo aqui. O Adailton Silva, coloca seu nome para a próxima eleição municipal. Precisamos de pessoas como você. Adailton, eu estou pensando seriamente nessa questão aí. A Renata Luiz, boa tarde, amigos. Estou conectada no melhor programa de Rondônia. Muito obrigado, Renata. O Paulo Quintela manda abraço. Eu vou ao primeiro intervalo. Eu volto no segundo bloco da Voz do Povo para falar do Grito dos Excluídos. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo.
Talvez você não se lembre. No ano passado, morreram mais de 600 pessoas de doenças respiratórias em Rondônia por causa das queimadas. Agora, faça uma ideia do grave dano das queimadas em meio a essa terrível pandemia que estamos todos enfrentando. Se você se tocou, então já sabe que contra essa combinação do mal, todos nós temos que lutar ainda mais. Denuncie as queimadas. Ligue 0800 647 1320. Prefeitura de Porto Velho. Vamos vencer esse novo desafio. O que você acha de participar de um evento totalmente digital, voltado para o agronegócio? Vem aí, Conecta Sebrae AgroLab Amazônia, uma feira 100% online. Fique por dentro de nossas redes sociais e em breve você saberá mais sobre o maior evento agrodigital da região norte. Acesse www.agrolabamazônia.com para saber mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Energisa está trabalhando em obras e melhorias em todo o estado. Só nesse ano, 17 milhões de reais já foram investidos na iluminação de 16 municípios. E ainda vem mais por aí. A nova iluminação pública instalada pela Energisa ficou incrível. Agora podemos aproveitar muito mais a nossa cidade, além dela ter ficado mais bonita e iluminada. Essa é a energia que transforma a sua vida. Programa de Eficiência Energética da ANEEL e Energisa. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, segunda a sexta-feira, trazendo sempre assunto de interesse social. Eu quero abraçar a doutora Glaís Marques Tabosa, também ligada na Voz do Povo, muito obrigado. Conosco o Paulo Quintela, o Jailton Vilaça, obrigado, Jailton. Boa tarde, Arimar, obrigado a Deus por estar vivo e tendo essa oportunidade de ouvir e assistir o programa Voz do Povo. Olha que maravilha. O município tem bastante teste para a Covid-19. É difícil acreditar que os testes não estão passando credibilidade para o povo. Jailton, você lembra quando eu falei aqui no programa sobre os testes? Eu falei, será que esses testes que estão chegando têm o certificado de garantia? Lembra, Jailton, que eu falei aqui? Pois é. O Lucas Silva está na Voz do Povo. Obrigado, Lucas. O Maurício Carvalho, parabéns como sempre, melhor programa jornalístico de Rondônia. Ele está em Simões, no Piauí. Que maravilha. Obrigado, Maurício. E a Fernanda Moraes também, todo dia ligada conosco. Obrigado, Fernanda. Um abraço. Fred Nunes assistindo a Voz do Povo. Seus comentários bastante coerentes, eu agradeço. Muito, 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 muito obrigado. Muito bem. Sobre o convite aí para vereador, eu estou pensando na questão aí. Estou avaliando aí, quem sabe. Talvez até essa semana eu diga alguma coisa aqui para os meus ouvintes. Bom, eu vou entrevistar agora o Emanuel Pontes Meireles,
e vamos tratar do grito dos excluídos. A entrevista começa agora. A Voz do Povo. Entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes, saúda o Emanuel Pontes, registrando a alegria de recebê-lo aqui pela primeira vez. Boa tarde, Emanuel. Seja bem-vindo aos microfones da Voz do Povo. Boa tarde. Uma grande saudações a todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer e satisfação estar aqui presente nesse programa de importância fundamental para a comunidade local. Muito bem. Vamos saber efetivamente o que é, na essência, o Grito dos Excluídos. Então, o Grito dos Excluídos, ele nasceu na Semana Social Brasileira, uma atividade organizada pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1995. Em 1996, ocorreu uma campanha da fraternidade, cujo tema naquele período foi Fraternidade e os Excluídos. E a igreja, por meio das pastorais sociais, sempre esteve e sempre está do lado daqueles que são mais excluídos, vulneráveis da sociedade. Importante destacar que a comunidade católica tem uma atuação junto aos idosos, com a pastoral do idoso, pastoral da criança junto às crianças, pastoral carcerária, pastoral dos migrantes, e assim por diante. Então, esse conjunto das pastorais sociais, naquele momento histórico, então, resolveu, anualmente, no dia 7 de setembro, que é a data da independência do Brasil, realizar atividades, manifestações, atos públicos, tendo em vista denunciar as injustiças e as desigualdades cometidas na sociedade, mas também construir alternativas. Então o grito, ele é um processo permanente da Igreja Católica em parceria com os movimentos populares e sociais, em parceria com outras igrejas que têm o campo ecumênico, né, o diálogo interreligioso na sua dimensão de atuação. Então é esse campo de articulação entre as pastorais sociais, que é apoiado pela CNBB. Então, o Grito dos Excluídos não é uma atividade à parte da igreja, é uma atividade, é um processo permanente que faz parte do planejamento da Igreja Católica, só que é para fora, vamos dizer, para a sociedade. Como se dá o trabalho? Como é que é feito esse trabalho? Então, esse trabalho, ele é realizado em 3 etapas. O pré-grito, que é antes do dia 7 de setembro propriamente, que é a data onde se faz um ato público simbólico, e o pós-grito. Nesse pré-grito é realizado um conjunto de debates, rodas de conversas, que até o ano passado era presencial. Nós fazíamos nas comunidades essas rodas de conversa para justamente refletir com o povo, conscientizar o povo sobre os vários aspectos, vamos dizer, de exclusão na sociedade. Seja a exclusão econômica, seja a exclusão cultural, a exclusão ambiental, né? A gente estamos falando da falta de acesso ao saneamento básico, por exemplo, que aqui em Porto Velho é uma política que historicamente não acontece, né? O saneamento, estamos falando de esgotamento sanitário, estamos falando do acesso à água, estamos falando dos resíduos sólidos, né? Esses resíduos sólidos de forma reciclada, reutilizada, reduzida, etc. Estamos falando da falta de uma regularização fundiária sustentável. A gente sabe que a regularização fundiária ela traz um benefício para o morador, porque isso tem a ver com a dignidade. Mas vocês só constatamos ou fazem gestões, e fazemos gestões junto às autoridades? Isso, justamente. Então esse é um aspecto. Para denunciar é preciso construir, é um próximo passo, né? A construção de uma agenda positiva, de uma agenda de construção alternativa é justamente acionar os poderes públicos, acionar os órgãos de controle. Então, é esse o Quem aciona? As próprias pastorais e movimentos populares, tá? É o próprio movimento que aciona os órgãos de controle e o poder público. Mas o mais importante é que o grito, nesses 26 anos, ele convoca a população para um grande debate
sobre a sociedade. Ou seja, ele a partir de uma dimensão da cidadania, o que é cidadania? É participação. Cidadania é o cidadão exercer o seu direito, exercer o seu dever. Podemos dizer que a participação é um direito e é um dever de qualquer um de nós, constitucionalmente falando. Então, o grito ele vai para as comunidades, ele sai do âmbito eclesial, sai do âmbito das igrejas. Os movimentos populares também se lançam nesse sentido e vão para os bairros, vão para as comunidades. Como eu estava dizendo, até o ano passado nós fizemos ações presenciais. Em termos de resultados, o que você já conseguiu? De resultado, o que nós conseguimos, por exemplo, é termos hoje a elaboração, no caso do saneamento básico, de uma política pública para o saneamento. Não sei se você sabe, mas hoje o município está elaborando o seu plano municipal de saneamento básico. O ano passado, por exemplo, esse tema no Grito dos Excluídos foi muito forte, foi muito articulado, né? E houve, inclusive, uma audiência na Câmara de Vereadores. E o resultado foi que o município, por uma questão de obrigatoriedade, mas também por meio das demandas que a sociedade apresentou por meio de documentos, está elaborando o seu plano municipal de saneamento básico, que é para 20 anos. Historicamente, o município nunca teve um planejamento dessa política pública tão essencial à população. São 12 horas e 28 minutos. Para você que se ligou na Voz do Povo agora, esse é o segundo bloco do programa. A entrevista é com o Emanuel Pontes Meirelles. Ele trata nesse momento do Grito dos Excluídos. Já eu vou atender a Sua Excelência, o ouvinte do programa. Já fiz alguns registros, vou continuar fazendo aqui. O Fred Nunes está ligado conosco, parabenizo o programa. Obrigado, Fred. O Ismael de Oliveira Viana, boa tarde, ligado no programa. Obrigado, Ismael. O Cleidi Sá, em Humaitá, no Amazonas, ligado na Voz do Povo. Obrigado, Cleidi. A Luciana Souza, em Cacoal, ligada no programa. Ótimo programa a todos. Meu pai assiste a live. Como é o nome do seu pai, Luciana? Manda pra gente aqui, que a gente já registra o nome do seu velho aí. Lá em Cacoal, ligado na Voz do Povo. Obrigado, Luciana. Também está conosco o Ivaldo Flamengo. Ela disse assim, doutor, por que para vereador e não para prefeito seria seu cabo eleitoral? Vários radialistas, se tiver oportunidade, enfim. Obrigado, Ivaldo. Vamos falar disso já também. Bom, o amigo ouvinte pode mandar mensagem para a gente aqui no programa, através da live que está ao vivo. Você manda e eu efetivamente tenho o prazer de receber aqui e mandar para diante aqui as reivindicações, enfim. O Zé Ironildo me reclama a respeito da fiscalização nas farmácias de Jaci, Paraná. Estão explorando os preços da ivermectina, azitromicina, que não tem nas unidades básicas de saúde. Também está conosco o Antônio Roberto Ferreira. Esse Emanuel é um dos representantes da sociedade civil mais inteligente e consciente que conheço. Conhece o Antônio Roberto? Se eu não conheço, eu agradeço bastante. De nome, assim, a princípio, não. O Zé Ironildo também está na Voz do Povo. Roberto, ele trabalhou aqui na questão foi do patrimônio. É o SP, eu conheço, agora lembrei. É o Roberto. O Eu de Souza também está ligado na Voz do Povo. O superintendente da SPU aqui em Rondônia. Da SPU, gente muito boa, Antônio Roberto. Bom, eu vou fazer um intervalo. Na volta, eu já vou colocar os ouvintes em parceria aí com o meu ilustre convidado de hoje, o Emanuel Pontes Meirelles. A gente vai debater sobre as questões relacionadas ao Grito dos Excluídos. Mas a Marília diz assim, esse Grito dos Excluídos é bem coisa de PT. Responda para ela daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Talvez você não se lembre. No ano passado, morreram mais de 600 pessoas de doenças respiratórias em Rondônia por causa das queimadas. Agora, faça uma ideia do grave dano das queimadas em meio a essa terrível pandemia que estamos todos enfrentando. Se você se tocou, então já sabe que contra essa combinação do mal, todos nós temos que lutar ainda mais. Denuncie as queimadas. Ligue 0800 647 1320. Prefeitura de Porto Velho.
Vamos vencer esse novo desafio. A Energisa está trabalhando em obras e melhorias em todo o estado. Só nesse ano, 17 milhões de reais já foram investidos na iluminação de 16 municípios. E ainda vem mais por aí. A nova iluminação pública instalada pela Energisa ficou incrível. Agora podemos aproveitar muito mais a nossa cidade, além dela ter ficado mais bonita e iluminada. Essa é a energia que transforma a sua vida. Programa de Eficiência Energética da ANEEL e Energisa. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O que você acha de participar de um evento totalmente digital, voltado para o agronegócio? Vem aí, Conecta Sebrae e Agrolab Amazônia, uma feira 100% online. Fique por dentro de nossas redes sociais e em breve você saberá mais sobre o maior evento agrodigital da região norte. Acesse www.agrolabiamazônia.com para saber mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Talvez você não se lembre. No ano passado, morreram mais de 600 pessoas de doenças respiratórias em Rondônia por causa das queimadas. Agora, faça uma ideia do grave dano das queimadas em meio a essa terrível pandemia que estamos todos enfrentando. Se você se tocou, então já sabe que contra essa combinação do mal, todos nós temos que lutar ainda mais. Denuncie as queimadas. Ligue 0800 647 1320. Prefeitura de Porto Velho. Vamos vencer esse novo desafio. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o terceiro bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia no seu rádio, de segunda a sexta-feira, trazendo sempre assunto de interesse social. Hoje eu estou com o Emanuel Pontes Meirelles. Dom Roque me ligou nesse momento aqui no intervalo. Quem estava assistindo a live viu que eu estava no telefone aqui com ele. Dom Roque teve uma emergência para atender, mas disse que ainda vem. Então eu estou aguardando a presença dele aqui. Muito obrigado aí por ele ter ligado para nós aqui. Muito bem. O João Batista Ferreira Martins. Boa tarde. Programa jornalístico, líder de audiência, porque tem transparência, não esconde nada, por isso que gosto de ouvir a Voz do Povo. Antes da Voz do Povo, ele já me ouvia na Rádio Rondônia, né? Durante muitos anos. Também teve na cidade de Massapé, onde ele nasceu. Tenha uma boa tarde, fique com Deus e te guarde sempre. E não me esqueça de mandar um alô para o pessoal de Itapuã. João Batista Ferreira Martins, alô pessoal de Itapuã, um abraço, obrigado Batista. Também está conosco aqui o Jailton Vilaça. Eu quero aqui concordar com você, Ivaldo. O Jailton, acho que eu deveria ser candidato a deputado. Obrigado, meu camarada. Para cima, muito obrigado aí, um abraço. Conosco também está aqui o Batista, que comprou a azitromicina por R$45. Poxa vida. A Selma Barros está perguntando, cadê Dom Roque? Dom Roque está chegando. Também conosco a dona Iracema de Lima. Também, dona Iracema diz, parabéns pelo programa, melhor programa aqui de Porto Velho. Quer me ver, prefeito de Porto Velho, olha. Dona Odemira também está ligada no programa, obrigado, dona Odemira, doutora Glaís também. Bom, vamos atender então o ouvinte da Voz do Povo, Toninho Direne, que falou na entrada do programa aí. Vamos ver o que diz ele. Gritos excluídos, mande esses militantes trabalhar.
passam 16 anos no poder e deixam 13 milhões de desempregados. Fala alguma coisa aí com Toninho Direne. Toninho Direne, nós estamos trabalhando. As pastorais sociais, os movimentos populares, historicamente, sempre trabalharam, né? Acho que no Brasil, dos seus mais de 500 anos, desde o início do processo de colonização e passando pela colonização e depois Brasil monárquico, república, sempre foram os movimentos populares, as iniciativas, vamos dizer, a partir do povo, né, dos interesses do povo, que atuaram contra as injustiças, as opressões e as exclusões. Inclusive, o tema do 26º, porque esse é o 26º grito dos excluídos e das excluídas, é justamente vida em primeiro lugar. Então, a defesa do grito é justamente esse. O grito é pela vida em primeiro lugar, em todas as suas dimensões. E o lema, basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Então, o grito, respondendo, ele é uma iniciativa das pastorais sociais, da Igreja Católica, como eu já disse e repito, em parceria, em sintonia com a sociedade, com os movimentos populares e sociais, e com outras igrejas também cristãs e outras denominações religiosas ecumênicas que têm essa missão de não ficar com o braço cruzado, mas fazer a denúncia da exclusão, da desigualdade e construir alternativas, que é esse o grande papel do grito. Muito bem. A Dinélia Pinto da Silva está na Voz do Povo. Obrigado, Dinélia. Também está conosco a Maurissa. O Nascimento Antônio da Silva, que é o Pimenta de Rondônia. Se é Nascimento, ninguém sabe quem é, mas é o Pimenta de Rondônia. O Sérgio Arruda está em Manaus, no Amazonas, ligado na Voz do Povo. A Marília diz, eu já me desinteressei. Isso é coisa de PT. Fala com a Marília aí. Não é coisa de PT, é coisa de cristão, de cristã e de cidadania acima de tudo, né? O grito não nasceu com o PT, né, com o Partido dos Trabalhadores, pelo contrário, já fiz o histórico, nasceu numa Semana Social Brasileira, convocado pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na década de 90, meados da década de 90, e que ao longo desses 26 anos faz parceria com a sociedade, com os excluídos, com os vulneráveis, e aí estamos falando dos povos indígenas, dos migrantes, da população em situação de rua, e nesses anos todos a nossa parceria sempre foi com esses segmentos da sociedade. Nós não estamos aqui para fazer crítica a partir dos trabalhadores ou a partir do XYZ. Cada partido, o nosso sistema democrático tem base nos partidos. Mas o grito ele não é realizado pelo PT, ele é realizado por cristãos engajados, leigos engajados, sacerdotes, religiosas, religiosos, lideranças de movimentos populares. Não existe democracia sem participação social, sem exercer a sua cidadania. E é isso que o grito faz. A Joana está dizendo assim, onde é que eu identifico nas paróquias o trato do grito dos excluídos? Ela quer saber onde é que está esse trabalho de vocês. Muito boa pergunta, né? Agora nós estamos começando um trabalho de disseminação do grito, né? Nós temos uma programação que eu posso daqui a pouco falar. Mas primeiramente é buscar um representante das pastorais sociais. Se na sua paróquia tem a pastoral do idoso, a pastoral da criança, a pastoral da saúde, é buscar esse representante, tá certo? E participar da agenda do grito, que esse ano vai ser uma agenda mais por meio remoto, né? A gente não vai ter momento, com exceção de um evento, nós não vamos ter momento presencial, como foi nos anos anteriores, né? Esse ano nós teremos lives, nós não vamos deixar de fazer o debate, de promover a reflexão, mas e a celebração, inclusive, que vai ter momento celebrativo também. Mas vai ser por meio de live. Então é buscar na paróquia, na comunidade, o representante da pastoral social, de uma pastoral social, como eu já citei, buscar informação, e a comissão, a coordenação do grito, que aqui eu mando as minhas saudações,
né? Nós temos um grupo grande que está à frente do grito. Estou aqui, na verdade, sou um dentre mais de uma dezena de representantes das pastorais sociais, né? As SEBs, o Conselho de Leigos, a Pastoral dos Migrantes, a Pastoral da Educação. Então, a Pastoral Carcerária, que é muito importante nesse processo. Então, é buscar a representação, ou o sacerdote também, os padres, né, que já estão também sintonizados com essa agenda do grito, que eu gostaria daqui a pouquinho falar da agenda do grito propriamente para esse ano. Muito bem. E é exatamente o que pergunta aqui a dona Joana. Qual é a agenda do grito hoje para este ano? Já posso falar, né? Pode falar. Então, a gente vai começar. Dom Roque acabou de chegar. Bem-vindo, Dom Roque. Então, vou falar um pouco da agenda. Agora, na sexta-feira, nós vamos ter fazer a abertura do grito com uma coletiva de imprensa, com a representatividade de 2 leigos, uma leiga e um leigo, e a presença do Dom Roque, arcebispo da Arquidiocese de Porto Velho, tá certo? Que vai, então, fazer um momento de abertura, vamos dizer, um momento de lançamento do 26º Grito dos Excluídos, e também, para otimizar esse espaço, vai ser a abertura da 6ª Semana Social Brasileira. Então, começa agora o lançamento oficial, sexta-feira, às 10 horas, vai ser transmitido, tá? Por meio da página da Arquidiocese de Porto Velho e a página do Facebook do Grito dos Excluídos e Excluídas. Então, agora no dia 7, sexta-feira, às 10 horas. Depois nós vamos ter uma primeira roda de conversa, uma live, tá certo? Que vai ser no dia 20 de agosto. Essa live vai ser das 19h30 às 20h30, também transmitido pela página da Arquidiocese e pelo Facebook do Grito dos Excluídos, que vai ter como tema Basta de Miséria, Preconceito e Repressão. Então vai ser um momento de reflexão, de análise de conjuntura, essa 1 hora, tá certo? Tá. Uma segunda roda no dia 27 de agosto, com o tema Queremos Trabalho, Terra, Teto e Participação. E no dia 4 de setembro, vamos ter uma celebração, uma mística celebrativa ecumênica, às 19 horas, tudo por meio online. Essa celebração ecumênica também ela vai ser transmitida ao vivo. E, finalmente, o dia 7 de setembro, nós vamos ter um ato simbólico com um número reduzido de pessoas, aí 25 pessoas, porque a gente está numa pandemia e a gente precisa considerar essa realidade, e vai ser lá no CPA, Centro Político Administrativo. Vai ter uma apresentação, uma performance teatral, cultural, no dia 7, para marcar presencialmente, com todos os cuidados necessários, um grupo das pastorais sociais e movimentos populares, no dia 7 de setembro, às 17 horas, tá certo? Vai ser transmitido ao vivo também, tá? Pelas páginas do Face, da Arquidiocese. E para finalizar, que isso já é um pós-grito, tá certo? No dia 17 de setembro, nós vamos fazer um seminário para avaliar o Grito dos Excluídos, avaliar as pastorais sociais, os movimentos populares, vão avaliar esse percurso, essa caminhada, justamente aí que você falou, para elaborar um documento, apresentar alternativas, tá certo? Então, é avaliativo, mas também de desdobramento do grito, que ele não se encerra no dia 7 de setembro. Bom, deixa eu registrar algumas presenças aqui. O programa já registra aqui com muita alegria a presença do Dom Roque. Prazer receber sempre Dom Roque aqui. Eu queria pedir perdão ao senhor, aos demais irmãos que estão aqui presentes, aos ouvintes. Surgiu uma emergência, encontrei um padre que devia dizer, olha, eu preciso falar contigo, eu recebi uma transferência e eu passei, e aí eu fiquei com o telefone longe, e quando percebi já estava passado. Peço perdão e parabéns aí pelo programa, que sempre é muito ouvido em todo o estado. Obrigado, Dom Roque. Deixa eu registrar aqui a Luana Santos, seu pessoal do interior do estado, aí o Sidney Guedes da Silva, o Ailton Costa, lá de Ariquemes está o Ricardo Oliveira, o Jades Rodrigues, a Valdete Brito,
Lá no município de Cacoal está o Antônio Lopes, o Paulo Pequeno, a Vera Lu, também o Fábio Pires, a Raimunda Nascimento, Iraci Gokin. Todo mundo em Cacoal, Ingrid Pires. No município de Candeiro, Jamari, está Maria Raimunda. Obrigado, dona Maria Raimunda. Helena Ribeiro está em Cabixi, está longe, não está não? Também está em Ji-Paraná o Renato Botelho. Renato está me dizendo que em Ji-Paraná as farmácias de manipulação estão vendendo 3 ivermectinas por R$15, sendo que o protocolo é 4 e estão vendendo casado também. Eu quero mais uma vez aqui pedir à Polícia Militar, eu queria pedir à Delegacia do Consumidor, ao PROCON, aos organismos de fiscalização. Existem espertalhões triunfando sobre a dor das pessoas. Estão vendendo remédio casado. Você compra a ivermectina só se levar a vitamina. Coitado, quem já não tem, já está nas últimas, ainda tem que estar passando por isto. Alô, Polícia Militar. Alô, PROCON. O PROCON não pode ser um substantivo abstrato. Um órgão que a gente sabe que existe, mas não vê ação. Vou fazer mais outro registro aqui. A Delegacia do Consumidor. Ela está para isto. Alô, secretário de Segurança. A Delegacia do Consumidor precisa pôr a cabeça fora d'água. As pessoas estão sofrendo com a doença e já chegam nas farmácias e ficam desmoralizadas com o preço do medicamento. Eu vou para o intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a voz do povo. Talvez você não se lembre. No ano passado, morreram mais de 600 pessoas de doenças respiratórias em Rondônia por causa das queimadas. Agora, faça uma ideia do grave dano das queimadas em meio a essa terrível pandemia que estamos todos enfrentando. Se você se tocou, então já sabe que contra essa combinação do mal, todos nós temos que lutar ainda mais. Denuncie as queimadas. Ligue 0800 647 1320. Prefeitura de Porto Velho. Vamos vencer esse novo desafio. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Energisa está trabalhando em obras e melhorias em todo o estado. Só nesse ano, 17 milhões de reais já foram investidos na iluminação de 16 municípios. E ainda vem mais por aí. A nova iluminação pública instalada pela Energisa ficou incrível. Agora podemos aproveitar muito mais a nossa cidade, além dela ter ficado mais bonita e iluminada. Essa é a energia que transforma a sua vida. Programa de Eficiência Energética da ANEEL e Energisa. O que você acha de participar de um evento totalmente digital, voltado para o agronegócio? Vem aí, Conecta Sebrae AgroLab Amazônia, uma feira 100% online. Fique por dentro de nossas redes sociais e em breve você saberá mais sobre o maior evento agrodigital da região norte. Acesse www.agrolabamazônia.com para saber mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382.
999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Talvez você não se lembre. No ano passado, morreram mais de 600 pessoas de doenças respiratórias em Rondônia por causa das queimadas. Agora, faça uma ideia do grave dano das queimadas em meio a essa terrível pandemia que estamos todos enfrentando. Se você se tocou, então já sabe que contra essa combinação do mal, todos nós temos que lutar ainda mais. Denuncie as queimadas. Ligue 0800 647 1320. Prefeitura de Porto Velho. Vamos vencer esse novo desafio. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Só um pouquinho. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo, agora com a presença de Dom Roque aqui no programa. Dom Roque, tá tudo bem? Como é que tá a vida aí, Dom Roque? Desculpa a expressão, um pouco como dizer, portunhol, na peleja. Aqui pelear. Né? Pelejando. Pelejando, sim. Pelejando, eu acho que o senhor é testemunha de sinais que nos interpela, nos questiona, e o programa aqui tem feito muito isso. Mas também tem tantos sinais promissores, né? De generosidade, de solidariedade, de compaixão, de partilha. Então, acho que nós temos que olhar esse momento não com os olhos de desespero, com os olhos da esperança e conjugar esse verbo esperançar, não parados, mas atuando e fazendo acontecer nas pequenas coisas. Né? Nas pequenas coisas, acho que isso é muito importante, né? Eu vim aqui em Porto Velho em 2009, quando houve aquele grande encontro das comunidades. Nosso saudoso Dom Macir iniciou aquele encontro usando um ditado da sabedoria africana. Gente simples, em lugares insignificantes, fazendo coisas pequenas, promovem grandes transformações. Então, eu acho que é isso que nós temos que ver. As soluções precisam crescer de baixo para cima e completar com as ações dos governos. Dom Roque, esse momento é um momento sui generis na vida de todos nós. A gente nunca tinha vivido isso. Eu gostaria de saber qual a interpretação que o senhor faz desse momento e, mais que isso, que tipo de orientação espiritual o senhor passa aos nossos ouvintes aqui? Bom, cada um de nós tem uma maneira de olhar. Nós vivemos num mundo onde nós acabamos achando que não tínhamos limite para nada, né? E era comum ouvir, assim, às vezes, o pessoal dizer, não, tomou café em Paris, almoçou na Itália, jantou na Alemanha, ou até no outro continente. Dizer que não tínhamos limite, achávamos que podíamos tudo. E um pequeno vírus invisível, acho que é isso, né? Não sei se o senhor que acompanha melhor, né? Nos tornou frágeis e fez com que todo mundo repensasse as coisas, né? Então, é um momento que nós temos que parar. Aquela tese que nós estamos num planeta doente. Por quê? Nós achamos, e a tese que vem dominando, é que não tem limites. E tem limites, né? As coisas estão mostrando que tudo tem limites. Eu tenho muito presente qual é a orientação. Para mim, é muita Sexta-feira Santa. Né? Para nós, cristãos católicos, nós padres nos chegamos diante do altar, o altar sem nada, né? Tá a cruz lá, nós nos jogamos no chão. Prostrados no chão. Quer dizer, somos nada. Renúncia. Quer dizer, estamos ali, né? O mistério da cruz que está lá. E nós também perceber que caminhos Deus nos pede hoje. Nós temos a opção de aumentar a ganância, o isolamento, o preconceito, ou construir pontes de solidariedade, de esperança, de fraternidade, né? Porque o vírus mostrou que ele ataca o velho, ataca o novo, ataca o gordo, ataca o magro, ataca o letrado, rico, o pobre, tudo. Então, temos que repensar
a nossa presença, né? Neste mundo onde nós somos o quê? Passageiros. Nós estamos de passagem. Então, muito mais do que tudo, depois, olha, o que eu vou levar? O que o senhor vai levar? Vamos nos levar. Vamos nos conduzir. Então, eu diria assim, eu acho que é tempo de nós reconhecer a nossa finitude, a nossa pequenez, a nossa condição, né, de criaturas. Somos criaturas. Por mais que a ciência técnica tenha avançado, nós não temos, dizer, uma resposta diante desses momentos. Né? Então, são situações que exigem de nós. E nós estamos vendo, assim, o coronavírus revelou esse retrato triste, difícil do nosso mundo, não só do Brasil, do mundo, né? O mundo, na expressão, e o senhor que é um homem que lê e letrado, como diz o gaúcho, expressão, nossos Érico Veríssimo, né? Aonde o problema nosso é a barriga de todo mundo, né? Uns morrem porque comem demais, outros morrem porque não comem. Aliás, a grande maioria morre porque não come, né? Dom Roque, esse novo normal, que é um termo hoje da ordem do dia, deixou as pessoas completamente atônitas, né? Porque o novo normal cesseu uma série de situações, o abraço, o afeto, a convivência com as pessoas. E isso quebra paradigmas sem tamanho, porque, de repente, como é que a gente convive sem abraço, sem o afeto, sem a troca de afeto com as pessoas? Nesse sentido, o que o senhor me diz? Tudo é um aprendizado, né? Que nós vamos olhar cultura por cultura, há sempre as coisas peculiares. Nós somos latinos, nós somos, sobretudo no Brasil e o mundo latino, dá muita da afetividade, do contato, do abraço. Agora, essa quebra da afetividade que eu estou falando. Isso. Agora, por outro lado, tem outras maneiras de implementar isso. A gente tem que se reeducar, parece que a gente vai aprendendo diariamente. Reaprendendo, né? Você não pode te apertar a mão, você não pode te dar um abraço. Minhas atitudes podem ser de uma proximidade não física, mas a proximidade da ternura, da compaixão, da coisa isso. Eu acho que é um aprendizado para todos nós, inclusive para nós padres. Eu estava dizendo hoje para um padre jovem, digo, não é fácil para ninguém, eu tenho 34 anos de padre, celebrar a missa diariamente com 2, 3 pessoas que estão ajuda por causa das transmissões, sem ninguém... Seu calor humano. Seu calor humano, né? E tu não pode nem desejar, saudai-vos da paz do Senhor e tudo. Então é um aprendizado e eu acho que tudo Deus conduz. Naquela expressão de Paulo, em tudo nós crescemos, mesmo no sofrimento. No Roque, outro fato, aproveitar para explorar um pouquinho do Roque aqui, se me permitir. No Roque, a gente observa nessa pandemia que os espertalhões acabam triunfando sobre a dor das pessoas. Em Manaus foi um exemplo bem eloquente, né? A Polícia Federal chegou lá, a gente colocava caixões sem ninguém. Assim foi em São Paulo, em outros lugares do país. A Polícia Federal já andou em vários lugares, inclusive aqui em Porto Velho. Eu gostaria de saber do senhor que tipo de interpretação o senhor dá a esses homens que não têm dó da dor dos outros. Esse é o dilema grande da nossa humanidade, que nós perdemos o rumo de uma ética pessoal, de uma ética social, né? E achamos que, em nome do meu belo prazer, eu posso fazer tudo, né? Não preciso respeitar o Manuel que está aqui, eu posso explorar o Manuel, eu posso, como se diz, depená-lo, em nome daquilo que eu quero, eu posso fazer tudo isso. Então, é um problema seríssimo, né? E o risco também nós temos uma religião sem ética, né? Tudo em nome de Deus, né? Tudo em nome de Deus. Então, temos que ter cuidado. Por isso que, nesta hora, o senhor sabe que os profetas do Antigo Testamento, né? É uma beleza, porque você pega Jeremias, você pega Amós, você pega Oséia, pega Isaías, de uma implacável, de uma coisa assim clara, sem meias palavras. Só que hoje, se você diz qualquer coisa, você é taxado de comunista, de qualquer coisa, isso, né? Não é possível. E eu lembro quando o Papa Bento veio ao Brasil em 2007, eu fui na Fazenda Esperança, de Guaratinguetá. E ele disse, não é possível que, em cima, né, da ganância do dinheiro, se massacra milhares e milhões de vidas.
Alguém vai ter que prestar conta um dia disso tudo, não é possível, né, se falava um problema da droga, não é possível que isso se passa por isso adiante. Alguém vai ter que prestar conta, né? Não só depois, né, depois da morte, aqui tem que se prestar conta. Como é que eu posso, em nome do meu lucro, dizimar milhares e milhões de vidas por causa do comércio e assim vira um lucro maldito. Maldito. E o senhor sabe, o senhor tem experiência de vida e os ouvintes também sabem. Tudo aquilo que entra na minha casa de maneira desonesta não é sinal de bênção, é sinal de maldição. Mais cedo ou mais tarde vai... Por quê? Aquilo não é fruto de um trabalho honesto, de um trabalho que visa não só uma coisa para si, mas visa a comunhão das pessoas, né? Porque hoje nós estamos ali, né? Ou seja, a interdependência, né? Qual é um grande dilema que está aqui nessa nossa região agora, a baixa umidade relativa do ar, né? As queimadas, pessoas passando mal com a respiração. Então há questões muito sérias que envolvem a vida, não minha, somente a minha vida, mas a vida de todo o planeta, de toda a criação, né? Que é dom de Deus gratuito para nós. Por isso é difícil, porque hoje qualquer coisa que tu diz, não, mas o padre Roque é comunista, né? Não, porque diz, isso não está certo, isso não é da vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus, Arimário e ouvintes, que mora 15 mil crianças por dia por causa da fome? Será que é a vontade de Deus que eu, né, explore as pessoas em benefício de um lucro desonesto para mim? Isso não é vontade de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos que isso é contra a vontade de Deus. Não, tanto é, só para concluindo, que no caminho do deserto, o maná que recolhia mais acabava estragando diariamente. Está na Bíblia. Dom Roque, uma atitude sua foi muito elogiada aí na cidade, né? Talvez até o senhor nem saiba. No momento em que a pandemia recrudescia, havia a possibilidade de se abrir os templos. O senhor foi lá e disse não. Alguns pastores, inclusive, já de olho no dízimo, queriam abrir rapidamente os templos já. Olha, deu baixa aqui. E o senhor foi lá e se levantou e disse não. A vida das pessoas em primeiro lugar. A vida em primeiro lugar. O grito é isso também, a vida em primeiro lugar. E eu vi muitas pessoas elogiando o senhor por esse gesto de desprendimento, né? Eu quero aproveitar também fazer o meu registro aqui e cumprimentá-lo por isto. É o dilema agora, os ouvintes estão aí, há uma pressão, parece que tem que abrir porque o decreto diz que permite, que é essencial. Mas vamos Mas há um fato a se considerar, Dom Roque, as pessoas, algumas não entenderam que o fato de o comércio abrir não significa que o vírus foi embora. Né? Os dados de ontem estão prova aqui para o Estado nosso. Olha, só ontem, Dom Roque, o boletim de ontem me traz aqui 15 mortes e 1.223 pessoas contaminadas num dia, isso, em 24 horas. Vamos pensar, porque os estudiosos estão dizendo que isso multiplica por um número 10, ou seja, porque não há testagem, não há condições de fazer. A prova que está aqui, nós não temos. Eu nunca fui filiado a partido nenhum, não sou simpático a este ou aquilo, mas a realidade é essa, é dura e crua, que nós não estamos para tempo de brincadeira. Bom, deixa eu registrar rapidamente aqui, Elisete Limeira, o Manuel Serra do Nascimento. Boa tarde, parabéns pelo seu dia. Que Deus o ilumine e continue iluminando sempre, Dom Roque. Obrigado. Para o senhor continuar conduzindo seu rebanho, diz a Elisete aqui, o Wilmar Souza, o Edson Pereira Ramos, a Socorro Moraes, o Vânio Viana, o Zé de Arimateia Leles, também se ligou na Voz do Povo, muito obrigado. Em Cachoeiro de Itapemirim, olha Cachoeiro lá. de Itapemirim, No meu amigo Santo. Bernardo, do Olha Espírito só. Santo, na terra do rei Roberto Carlos, ligado com a gente, muito obrigado aqui. Também está conosco o Antônio Paulo Tanhariquemes, cumprimentando Dom Roque. Antônio Paulo, muito obrigado aí pelos elogios aí. Parabéns pelo seu convidado, muito boa entrevista. Tudo pela boa causa em prol dos pobres. É o Antônio do Caladinho que cumprimenta o Emanuel. A Marlene de Ji-Paraná, um abração a Dom Roque, admiro muito Dom Roque, sempre sereno, com palavras maravilhosas. O grito dos excluídos está enfraquecendo no país. Como é bom ver os senhores lutando para que cresça em prol da sociedade. Admiro também
as CEBS. O que é SEBS? Comunidades Eclesiais de Começar sim, que lutam por nós. Manda abraço a mim, eu agradeço a gentileza, ela mora em Ji-Paraná. Também a Fran Maia cumprimenta o programa. Se reporte ela, Dom Roque, a elas aí. Meus irmãos, minhas irmãs que participam conosco aqui no programa do Arimar, que nós entramos de carona, né, Manuel? Nós estamos de carona, né? O programa A Voz do Povo de Deus. Opa, a voz do povo de Deus, também o povo que o povo de Deus. Dizer obrigado, porque nós somos daquela ideia, né? É mais fácil andar sozinho. Mas quando nós caminhamos juntos, nós vamos mais longe. E o Arimar fazia uma partilha assim muito serena dos passos que o programa já ajudou nesse tempo de pandemia. Isso nos leva a louvar e bendizer a Deus, porque a razão do programa existir é você que está aí do outro lado. É claro. Não é, aqui é sua excelência, ouvinte. Essa tua expressão é muito especial. Então, a razão disso, e depois nós temos que ter uma consciência. Nós somos chamados a viver e defender a vida como um dom supremo. Para quem é cristão católico, dom supremo de Deus, né? Agora, essa vida, ela precisa ser também um sinal nos caminhos que Deus nos pede hoje, que são caminhos de esperança, de solidariedade, de paz. Então, muito obrigado pelo testemunho e, sobretudo, por essa certeza de que nós precisamos construir, sim, muitas pontes. E Deus nos dá essa graça de, nesta hora, não achar que tudo está perdido, mas que é a hora de nós verdadeiramente fazermos a nossa parte. O mundo espera de nós cristãos um testemunho credível, né? Um testemunho credível aonde nós tenhamos a coragem de dizer um sim à vida e um sim nos caminhos da paz, da justiça e da esperança de todos, não de alguns, de todos. O caminho de Jesus não foi caminho de ódio, de vingança, de rancor. O caminho de Jesus foi o caminho da misericórdia, foi o caminho da compaixão, e é onde nós não temos outra estrada a não ser a estrada de nosso Senhor Jesus Cristo. Fran Maia, cumprimento o programa, bate palmas, muito obrigado. Também a Cida do Coab. Deus abençoe sempre e com muita saúde e fé, Dom Roque. Diz obrigado, a Cida do Coab aqui. Obrigado, Cida. Dom Roque, nós estendemos um pouco o programa, o Emerson Lopes, o diretor, Emerson Lopes, em deferência ao senhor que chegou um pouco atrasado, a gente estendeu um pouquinho, agradecendo a ele também, né? Obrigado, Emerson. Perdão, porque foi uma emergência não esperada. Pois bem. Eu quero, então, me reportar agora, Dom Roque, em relação ao grito dos excluídos. Eu gostaria que o senhor, então, interpretasse esse grito, fizesse um histórico dele e convidasse as pessoas a se engajarem nessa obra. Bom, eu creio que o Emanuel já fez o cenário. Já fez um cenário aqui. Cenário tudo. Ele tem gente que acusa que é deste grupo, daquele grupo. Então, é da igreja, nasceu no coração da Igreja do Brasil, a partir da Semana Social Brasileira, e nasceu em 1994. Portanto, num período que nós estávamos em transição, eu acho que você sabe melhor do que eu, porque sou muito esquecido, estamos também na questão do novo plano econômico, moeda, tudo, acho que era isso, né? 94, né? E nasceu justamente isso, porque esse país é tão bonito, tão grande, tão alegre, mas nós temos realidades assim muito sofridas, né? Nós, como cantamos em nossas comunidades, é um canto muito bem pensado, né? Poeticamente. Ninguém se engana, a nossa história já começou a desumar. Então, quando nós pegamos a realidade do Brasil e vamos vendo os sobrantes, a exclusão é muito grande, né? Então, a igreja tem dito desde sempre, né, que é preciso construir um Brasil cada vez mais justo e solidário, né? O justo e solidário, porque a solidariedade, ela nos faz, sobretudo, perceber que eu podia estar no lugar do outro lá. E é bonito nós agora, com esse trabalho do Emanuel, com os moradores em condições de rua, né, do Amar e Servir, como a gente perceber gente assim tão com formação, com histórias, situação difícil. Então, o grito dos excluídos nos leva a pensar assim, por que no Brasil nós temos essas realidades tão desesperadoras? Aumenta, por exemplo, a pobreza e sobe a concentração de renda. Aí que vem um dilema muito grande, né? Aquilo que eu lembrava nosso escritor lá do Sul, Érico Veríssimo, né?
Então, o grito diz, nós queremos um país independente, mas que todos tenham vida, e vida em abundância. E a palavra de Deus, ela me leva para isso, né? O cantor cantava, nós já lembramos aqui no seu programa, não adianta ir na igreja e fazer tudo errado. Nós temos que dizer, qual é a minha responsabilidade? Nós, domingos, né, domingo que passou em nossas comunidades, ouvimos o evangelho onde os discípulos dizem, uma grande multidão, manda embora. E Jesus diz, eles não precisam ir embora. Mas qual é a solução? Dai-lhes vós mesmos de comer. Padre Zezinho, né, que tem essa riqueza para o Brasil e para a igreja, com suas músicas, suas canções, né? Ele tem aquela música Menores Abandonados, alguém os abandonou. É responsabilidade de uma mãe, de um pai? É, sim, mas é a responsabilidade de toda a sociedade. É a responsabilidade nossa também, né, como alguém abandonou. Então, o grito escuro quer dizer, nós queremos um Brasil justo, solidário, onde todos possam ter direito às coisas básicas. Por isso que se luta contra as políticas públicas, porque nós construímos com muito sacrifício o SUS, né? Então, na medida que vai se sucateando as coisas, fica difícil. Onde é que os pobres vão? Neste tempo da pandemia, o que foi o SUS? Foi a salvação da pátria. Foi a salvação da pátria. Por quê? Onde os pobres, apesar de tudo, mas sim. Então, o grito excluído é isso. A vida em primeiro lugar e depois, qual é o problema? Evidentemente, tem a pandemia, ninguém está acusando o governo nenhum, e não só aqui no mundo. A questão do trabalho é muito séria. A precarização das relações trabalhistas, a falta de trabalho, né? Porque isso é uma coisa muito forte, a automação, né? Tem que repensar isso, né? Porque como é que vai chegar a pessoa na idade onde o trabalho não tem? Depois a questão, né? Nossas cidades incharam muito, né? E a concentração da terra, né? A terra é um lugar para a vida, né? Para viver todos, né? Todos com dignidade. E também uma questão da moradia, né? O teto, né? Como é que hoje se vive, se exige que as pessoas fiquem em casa, mas morando em condições subhumanas. Então, o grito excluído quer dizer assim, nós queremos um Brasil cada vez mais justo, solidário, sabemos dos esforços dos governantes, dos ministros, de todos, né? Não importa o partido, mas nós queremos dizer que esta realidade que nós temos não condiz com a nossa esperança de um país onde todos tenham vida e vida em abundância, que este é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Roque, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Perdão, porque são coisas que acontecem e às vezes a gente confia na memória e depois acaba, tá? A Estrela, eu espero que ela não me corte as orelhas. Puxar, ela vai puxar, mas corta as orelhas. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço também. Muito obrigado também. Muito obrigado. Ao Emanuel. Isso. Muito obrigado e convidamos a todos a se envolver, a se incluir aí nessa jornada, nessa caminhada do Grito dos Excluídos e Excluídas 2020, 26º Grito. Registrando a presença da Lucilene, do bairro Cidade do Lobo, comunidade Santa Rita de Cássia, paróquia Santa Luzia. Também boa tarde, quem me diz aqui, boa tarde, Dom Roque, peça bênção. Deus te abençoe e te guarde. Feliz dia do Padre. Muito obrigado. Né? Bom pastor de Deus. Boa tarde, Alimar, parabéns, muito obrigado. Registrando a Odete Cavalcante em Jaru. Também o Toninho Direne. Fui censurado, não foi, Toninho? A Ellen de Oliveira, sabe as palavras de Dom Roque. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência. A todos nós, a continuação desta tarde. Feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. A Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. Quando enfrentamos a tribulação e o infortúnio, não conseguimos enxergar as possibilidades que se descortinam além da dor e da desventura.
Justamente nestes momentos em que a nossa fé deve ser o nosso suporte, é que ela costuma fraquejar. Enquanto a vida, há sim esperança. Quer ver só como é verdade? Um piloto, durante um longo voo solitário, percebeu aterrorizado que o motor da única hélice da aeronave começou a falhar. Imediatamente, ele iniciou uma oração com toda a força do seu pensamento. Alguns minutos depois, o motor parou completamente e o avião começou a perder altitude. Instintivamente, ele tenta